Olá, comunidade Umbrellers! O meu nome é Denise e eu sou host desse episódio. E hoje, claro, sempre aqui só gente fina, elegante, sincera. E eu tô com Stephanie hoje, nosso integrante Umbrella, sempre aqui nos acompanhando. E temos também hoje Thaís dos Santos Martins, nossa convidada especial para o episódio de hoje. E hoje vamos falar um pouquinho sobre maternidade, expectativas, a escolha do profissional do filho adolescente. Vai ter muita coisa boa. E aí eu vou pedir para as minhas convidadas aqui falarem um pouquinho. Esté, qual que é a sua expectativa para o episódio de hoje? Eu acho que vai ser muito legal. Vamos falar direto com as mães. Acho que elas vão se identificar muito, porque temos aqui nada mais, nada menos do que uma mãe de um adolescente. Thaís, qual que é a sua expectativa para o nosso episódio hoje? Pode se apresentar também, falar um pouquinho sobre si. E o que você espera deste encontro? Então, eu sou a Thaís, sou mãe de 2 filhos, adolescentes, e espero contribuir hoje com as minhas experiências dos meus filhos, nesse tema de adolescência, essa fase tão assim maravilhosa no meu ponto de vista, e com escolhas, decisões, angústias, e algumas das escolhas faz parte também a escolha da profissão. Então, espero contribuir hoje nesse tema aí. Então, vamos lá. Deste lado de cá, temos um lado de mães. Então, a Esté tem 2 meninos também. Então, ela tem uma visão que é ainda de meninos menores. E temos... Mas que já apontam ali muitas questões que eu falo assim, imagina quando chegar na adolescência. Enquanto desta ponta da mesa temos uma mãe jovem com um filho de 17 anos e outro de 11. Então temos aí uma mesa equilibrada hoje. Temos duas experiências bem distintas. Então o papo tem tudo para ser interessante sempre, né? Aqui é sempre papos, altos papos. Então, a gente preparou para cá, a princípio, falar um pouco sobre a importância, então, do trabalho. A gente estava fazendo aqui um esquenta, e eu acho que eu vou inverter as ordens aqui, e eu vou começar do básico, que é... Qual que é a importância, então, do trabalho? Ou dessa realidade de mundo, né? Porque é dinheiro, é... roupa, desejo, é curso. Mãe, deixa eu fazer esse curso. Então, saídas com os amigos, diversão. Eu queria que vocês pontuassem e falassem um pouquinho disso. Das demandas, dos pedidos. Qual que é a importância, então, do trabalho? Primeiro, para você que está mais ali nos 45 já do segundo tempo, de falar, ganha mundo! Depois a gente faz para a Esté, que delas são pequenos ainda. Então, esses jovens, eles nos apresentam muitos desejos materiais, né, muitas vezes, né? E a gente, como pais, como mães, a gente não vai negar nada do que seja realmente necessário para os nossos filhos. Mas, às vezes, essa demanda ela foge um pouquinho do que aquela família financeiramente tem condições de fornecer. Então, aí que a gente entra com o filho, né, que já está com 17 anos. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 15. Então, a gente começa a falar, né? Para esse tipo de coisa que você está me trazendo, que a gente começa a trabalhar. Uhum, então são nessas ocasiões que eles apresentam essas demandas que é um bom momento para a gente falar de mercado de trabalho, de profissão. Sim. Do que ele, de repente, pensa, quais são as expectativas dele com relação a isso, se ele acha que já está no momento certo. Então, é nesse momento, nesse bate-papo dessas demandas
financeiras, às vezes materiais, às vezes por diversão, que a gente vai tentando falar com os filhos sobre esse assunto. Sim. Eu lembro que comigo, naquela época, que a gente vai começar a falar de décadas, né? Isso é Vou perigoso. começar a descobrir as nossas idades, né? Eu não quero falar sobre idade. Mas eu vou falar de décadas, então as pessoas imaginam só. 90, antes dos anos 2000, os Quando o grupos... dólar era R$1. Isso. Não, mas eu não tive nem essa preocupação. Tipo, a gente estava falando esses dias do iPad, eu nem sei o que é isso. Eu descobri... Ah, o iPod. iPod. O iPod. Eu nem sabia o que era isso. O telefone na minha casa entrou nos anos 2000. Mas eu lembro que as tribos, os grupos, eram divididos também por marca de tênis. Sim. Tinha as pessoas que usavam Nike, tinha as pessoas que usavam Adidas. E a minha mãe era tipo... A sem marca. Vai usar moleca. A sem marca é ótimo, né? É o que hoje, o jargão tipo net. Isso. É a cópia. Ah, tá. É. Entendi. Às vezes até os desenhos, os símbolos da marca são parecidos. Isso. Com o da Adidas, por exemplo. Mas não é um Adidas. Sei. Era tipo net. Sei. Então a gente era marcado ali que o limite era esse, tipo net. E aí a gente foi trabalhar também dentro dessa expectativa. E é engraçado que eu lembro que o meu primeiro salário, tinha uns 15 mais ou menos, eu lembro que no meu primeiro salário foi o sonho. Eu entrei na Tente Beat. Comprou um tênis. Nem foi isso, mas eu comprei umas roupinhas que eram descoladas para a época e era tipo sonho de consumo. Aí gastei o primeiro salário com aquilo. Sim. E depois não mais. Realizou. Realizou. Sim. Depois você vê que dói no bolso, que aquilo não dá para ser uma realidade constante, de todo mês ficar gastando só com essas coisas. E aí você vai tangibilizando aquilo. Sim. Isso eu acho legal para o adolescente, para ele perceber uma realidade que até então era desconhecida. Sim. E sobre trabalhar não é só sobre comprar coisas. Entra já desde cedo o planejamento financeiro do jovem. Você já vai falar de juros compostos aqui. Muito bom. Juros compostos. Eu não acredito que você vai falar dessa história de juros compostos. Juros compostos. Amo juros compostos. Jovens, comecem a economizar desde o seu primeiro salário. Sim, isso é importante. Vocês que vão começar a trabalhar Eu com preciso voltar, então, para 17 anos. Nunca economizei. Não, isso é importante. E eu não estou falando de grandes valores. Começa com... Se é R$10 que vai te sobrar, começa com R$10. Daqui a alguns meses vai sobrar 50, é mais 50. E Sim. vai. Daqui 20 anos, se um jovem começou a trabalhar com 17, com 37 anos, ele vai ter um bom montante para algum objetivo maior, que não é só um tênis de marca, não é só uma coisa básica, mas Sim. algo realmente que vai valer a pena. Entendeu? Isso é ensinado em casa? Você acha que deve ser? Deve ser. Só que eu acho que os próprios pais não têm um planejamento financeiro. Então, isso acaba atrapalhando no ensinar sobre finanças aos filhos. Você quer fazer seu merchan? Você aproveita. Você não falou sua Finanças profissão? para jovens. Eu trabalhei 17 anos no mercado financeiro. Esqueci, né, de falar. Achei que não era importante, né? Mas é um tema que eu gosto muito de falar, sobre finanças. Então, tenho uma certificação de especialista em investimentos. É por isso, juros compostos. Isso, adoro esse tema de investimentos, amo esse tema. Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser um auxílio, um apoio aí no planejamento financeiro do pai, da mãe, do adolescente... Acho muito legal, né? Acho que até, enquanto Umbrella, a gente pode pensar que
é uma demanda do jovem e também dos pais poderem ensinar isso para os filhos, né? Essa noção de até rendimento ou de ter um pezinho de meia para caso dê uma dor de barriga. E que muitas vezes os pais não tiveram mesmo essa educação. Esses dias eu estava lendo uma matéria falando que a nossa geração é essa geração que fica assim no meio de um sanduíche entre ter que cuidar dos filhos e às vezes até de netos e também dos pais que não tiveram esse preparo para uma aposentadoria, sim. né? Sim. Então a questão, essa ótica, né, da coisa prática em si é muito importante. É uma coisa importante para o adolescente ir tomando conhecimento e até a longo prazo imaginar que em algum momento ele vai se tornar um adulto que vai ter que cuidar também da sua família e dos seus pais e quem sabe lá dos seus avós, inclusive, né? Sim. E a vida ela é cheia de imprevistos. Todo mundo tem que ter uma reserva de emergência. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a alguns dias. Sim. Então é importante se planejar para isso, para os imprevistos. Uma coisa que eu escutei também quando a Denise traz o relato dela, né, e daí você fala, tinha 3 tracinhos, mas não era Adidas, né? A gente pensar no pertencimento, que para o jovem é muito importante, né? Se sentir pertencente a um grupo, não se sentir, pelo menos, destoando. Você pode até não pertencer, mas pelo menos você não vai ser aquele que vai falar assim... Não tem grupo nenhum. Né? E o quanto, então... A questão do dinheiro atravessa isso, né? Então, se você tem, você pertence. Se você não tem, você pertence. Aí, para você ter, então... Se é uma família que não vai, né, ter condição mesmo de, enfim, proporcionar, além do básico que a gente estava falando aqui, né? Vamos dizer, ele não vai andar descalço. O que você precisa não vai faltar. Mas não vai dar para eu comprar uma chuteira de R$1.000, né, do Neymar. Sim. Né? Eu consigo comprar uma chuteira de 150, de 100, sim, né? Sim. Então, o quanto isso precisa ser inserido para o jovem... E ainda mais pensando nesse mundo que a gente está, em que é tudo muito, né, muito fácil, acessível. E aí, lá no YouTube, aparece que os meus filhos adoram assistir o Enaldinho, né? Aí o Enaldinho chega lá com 3 chuteiras, né? Uma dourada, uma prata, uma pink. E a criança fica assim, achando que é tudo muito acessível e que esse mundo é para eles também. Então, como que a gente vai, né, trazendo isso para uma realidade? Esses dias eu fiz uma brincadeira e no meu Instagram bombou. De pessoas me dando um feedback daquilo que tinha acontecido, que e não é nenhuma questão de eu não posso dar isso para ele, né? Mas eu não acho que eu precise dar isso para ele. E foi uma chuteira, inclusive. Tinha acabado de comprar uma chuteira pro Dudu. E ele, porque eu quero a chuteira do Neymar e tal. E aí eu falei assim, então, Dudu, você tá com uma chuteira. Vamos fazer assim? Você tem um monte de brinquedo que você não brinca mais. Vamos separar e vamos fazer a sua lojinha, né? Uhum. Nossa, mas assim, foi 5 minutos, porque ele tava chorando, essa parte eu não contei, né? Mas ele tava, porque a criança, ele tem 8 anos, né? Fica assim, tipo, eu quero agora a chuteira do Neymar. 10 horas da noite, ele quer que você saia e vá comprar a chuteira do Neymar, né? E aí, então, introduzir para ele essa noção, né? De o que precisa, então, para comprar uma chuteira, né? E você vai usar todo o seu dinheirinho que você vai ganhar para essa chuteira... Você vai ter que abrir mão de outras coisas, né? Então, essa educação, ela vem sempre, né, tendo que ser feita desde pequeno. E é uma educação financeira, junto também com uma educação da realidade, né? A vida não é tão fácil assim, igual aparece nos canais do YouTube, né? Uhum. Porque, às vezes, a pessoa só quer comprar, o jovenzinho só quer comprar porque o coleguinha comprou. Mas ele não precisa daquilo. Então, mostrar para a criança... o que realmente é importante para cada momento, também vai fazer faz com que ele cresça assim com essa noção de necessidade, o que é importante para cada momento e também não desperdiçar, né? De não desperdiçar aquele que ainda está bom, não desperdiçar dinheiro que você pode colocar em outra coisa, investir, por exemplo. Mas, voltando à frase que você falou de pertencer a um grupo, eu gosto de uma frase que a gente fala para o jovem, que mostra para ele que ele não precisa pertencer a grupo nenhum, que é aquela famosa frase, né? Você não é igual a todo mundo. Essa aí é a clássica das mães, né? É a clássica, né? É a clássica. Funciona? Às vezes sim, às vezes não. Mas a gente não perde o costume de usá-la, não. A gente usa.
Porque mãe não deixa de ter esperança, né? Sim, sim. Terrível, terrível. Eu queria colocar... A mágica do podcast, para mim, é você idealizar um roteiro e ele desvirtuar totalmente. Agora imagine a mágica do convidado que está participando pela primeira vez. E assim, existe aquela tensão, né? É uma pessoa que não gosta de se expor nas redes, né? Então, ela se preparou baseada no roteiro. Mas vou pegar Olha, leve. eu acho que é como ter um filho. Você idealiza. Você gesta aquela criança. Quando ele sai, você fala assim... Não era bem assim que eu tinha pensado, mas vamos lá. Eu vou pegar leve, vou ficar num terreno conhecido. Até agora, ou grande parte da nossa conversa, rondou esse universo de realidade, de trazer para o concreto, que é muito do que o dinheiro é capaz de fazer. Eu queria que você falasse, já que você começou a trabalhar cedo, uma coisa que talvez não é tão palpável de se ver, que é o trabalho como organismo ou algo de autoridade, ter horário, hierarquia, lidar com o outro. Queria que você falasse do outro lado dessa história. Sim, vou falar um pouquinho. A minha iniciação no mercado de trabalho, eu acho que foi muito importante para o meu desenvolvimento, porque eu era uma pessoa que tinha dificuldades de comunicação. Até a 8ª série, mais ou menos, eu não gostava da minha imagem como adolescente. Tinha, vamos dizer assim, os dentes não muito bonitos, não vou falar feio, né? E por causa do sorriso, eu me escondia muito. Então, no meu ensino médio, eu já fui me desenvolvendo muito, porque eu comecei a trabalhar e isso me desenvolveu muito como pessoa. Dos 15 aos 17 anos, vamos dizer assim. Do meio da adolescência para entrando para o início da fase adulta, vamos dizer assim. Me tornou uma pessoa comunicativa, sociável, capaz de lidar com situações adversas, porque nos meus primeiros empregos eu tive que lidar, eram atividades voltadas ao atendimento ao público. Então, para quem não tinha, assim, era totalmente introvertida na escola, de repente ela sai para um mundo totalmente aberto e relacional. Então, isso me fez desenvolver muito na parte de uma pessoa adulta mesmo, saindo daquela parte da adolescência, já se tornando uma pessoa adulta. Aí vem as responsabilidades, né? A liberdade de você ter horários para cumprir, um gestor que vai te comandar, que vai te orientar. E a questão da hierarquia, de trabalhar em equipe, a questão de respeito, tudo isso. Então, assim, o trabalho ele é muito importante para o adolescente, já desde a adolescência, não só na fase adulta. Por isso que eu incentivo, sim, o início da carreira profissional pelos jovens. É isso. E você, Esté? Eu acho muito lindo quando ela conta, né? Eu gosto de nomear como competências, né? Essa coisa que ela foi desenvolvendo. Então, porque acho que para o adolescente é isso, né? É um mundo novo. E pensar que, muitas vezes, o que eu escuto muito é que eles querem estar prontos, né? Então, já se vê num primeiro desafio, entrando no mercado de trabalho e se frustra muito com situações, né? Que, de repente, precisou de um ajuste, de uma orientação, tem muita essa expectativa de acertar de primeira, de que sabe. E aí eu acho que é o cruel do real, que ele vai se dando conta que ele falha, que ele erra, que ele precisa desenvolver certa competência ou outra, como aprender a falar com o público, né?
Então, acho que é uma trajetória difícil, mas que em certo momento você se vê e fala assim, nossa, olha o que eu já passei. Sim. Há 5 anos atrás eu não conseguiria nem dar bom dia pro cliente, que, né, Sim. que isso ia me causar ansiedade, né? Sim. E outra coisa que eu fiquei pensando, do senso de realidade. Esses dias eu vi um vídeo muito bom, que alguém entrevistava um menino perto da faculdade dele, perguntava assim, então você passou, você pensa, né, em fazer um estágio, como que é? O que você imagina, né? Ele falou, acho que eu vou fazer um estágio, aí procurar um lugarzinho para eu morar e tal. E assim, pensando no salário do estagiário. Porque também tem essa coisa, o adolescente, ele pensa que, putz, quando ele fizer 18 anos, ele vai começar a trabalhar, ele vai comprar um carro, uma casa, vai viajar, vai comprar roupa nova né, toda vez que quiser, ainda vai pedir iFood na sexta-feira. E quer morar em Pinheiros, né? Meu jovem. E aí a realidade vem. Um aluguel em Pinheiros. Então, eu acho que é essa realidade, né? Aí você fala, então... Vem cá, meu filho, chega aqui, senta aqui, vamos conversar. Acho que aí vem a importância dos juros compostos, né? Juros compostos. Ninguém tá falando que você não pode um dia morar naquele lugar legal que você imagina. Mas para isso tem todo um caminho que você vai ter que percorrer. Se é isso mesmo que você quer, tá atrasado. Isso me remete a um episódio que a gente fez com a Érica, e ela no mercado, ela já tá, né, no mundo corporativo há muito tempo, tendo uma percepção desses jovens que estão chegando agora. Então, com essa questão de que, bom, se é tudo muito fácil, se o youtuber, né, ganha dinheiro e compra 3 chuteiras de uma vez, quanto tempo que eu vou demorar para alcançar, então, esse salário de 10 mil, de 15 mil, que vai, então, prover minimamente o que eu estou idealizando aqui como vida. Então, tem essa questão, né, deles entrarem já com muita expectativa e que talvez com pouca tolerância a se frustrar e a pensar que o caminho ele é longo, né? Ainda mais pensando no que surge hoje, como startups que dão toda essa liberdade de trabalhar de casa, de pensar em benefícios que são muito atrativos, né? Mas que não sei o quão estável né? Porque a gente sempre vê a onda de demissões e tal, né? Então, eu gosto muito de pensar nesse tema que a gente está trazendo, que é a inserção do jovem no mercado de trabalho. Sim. E você trouxe uma coisa que é muito importante, que é essa questão de lidar com o outro, lidar com a autoridade, lidar com o chefe, que às vezes, sim, em casa, o adolescente está naquela fase mais de revolta mesmo, né? De quem manda na minha vida sou eu. Aí ele chega lá, aí ele tem que obedecer ao chefe. Aí ele tem que lidar com os pares, né? Então, naturalmente, ele tem que sair de uma posição infantil, né? E se propor, então, a amadurecer esses aspectos. Sim. Né? Uma coisa que eu escuto na clínica, escutando adolescentes, é a grande expectativa que eles têm de uma liberdade aos 18 anos. Parece que é um mundo mágico que vai vir... Vejo a hora de ter 18 anos. Que vai virar a página e tudo vai se transformar. Só que ao fazer 18 anos e ir para o mercado de trabalho, por exemplo, você percebe que você não é tão livre assim. Que você tem um gestor, que você tem uma rotina, que você tem horário. E é interessante pensar, né, que grande marco para a adolescência é os 18 anos. Eu acho que são 2 os grandes: adolescência e vestibular. Já que a gente está falando de mercado de trabalho, é uma fase que é turbulenta. E a gente está chegando em julho, é a fase que vestibular na clínica bomba, né? Porque é uma expectativa muito grande para essa prova, para esse início, para essa escolha. E é uma expectativa grande para alguém tão jovem, né? Sim. Eu, em casa, pelo menos, a gente não pressiona ele nesse aspecto. A gente deixa ele livre. A gente só tenta trilhar um caminho. O que você gosta de fazer? Quais são suas habilidades que você acha que se encaixam em determinado ramo? Então, a gente tenta ir
identificando junto com ele o que ele gostaria de fazer. Algo que desse satisfação para ele, não só financeira, mas também algo que ele tenha prazer, que ele goste de fazer. Então, a gente não faz essa pressão. O que você vai fazer? O final do ano está aí. Acho que desnecessário. Acho que já basta a pressão que eles passam na escola com relação a isso. Não tem necessidade de ter essa pressão em casa também, né? O que a gente coloca sempre em casa é que todo mundo precisa ter uma profissão. Então, isso ele precisa decidir o que ele quer fazer. E, para decidir, ele pensa em vários aspectos, tipo, essa profissão que eu penso que me deixaria feliz nas minhas atividades, mas vai me privar de alguma outra coisa que eu gosto? Por exemplo, será que eu vou ter que trabalhar de final de semana se eu escolher essa profissão? Então, a gente faz eles pensarem também nesse sentido, em tudo que está englobado naquela profissão que ele está escolhendo. Então, é isso, sem pressão. Acho que a supervisora do Umbrella, na semana passada, na supervisão, ela falou disso, que uma análise possibilita ao adolescente um pensar, que o percurso é esse, em que no início o analista faça intervenções para estimular essa reflexão sobre si, mas que o percurso é justamente esse, que ele comece a fazer perguntas sem uma dependência tanta do analista, né? Sim. E também é um lugar dos pais esse, né? De promover essa reflexão e ajudar, né? Ao mesmo tempo, não é deixar uma resposta aberta, mas dentro de um trilho, de um direcionamento, para que eles possam... Eu sempre gosto da liberdade assistida, né? Que é aquela coisa de... Eu deixo ir, mas tô de olho. E, ao mesmo tempo, tô por aqui, né? Assim, porque o adolescente, ele não quer que você fique ali, né? Olha, tá aqui, agora faz isso, agora faz aquilo. Mas, ao mesmo tempo, quando ele precisa recorrer, ele quer que você esteja ali pertinho, né? Então, você finge que você não tá vendo, mas você fala, não, pode ir, que tá tudo certo, né? Esse incentivo, assim, né? Sim. Porque mesmo que os pais não pressionem, eles têm as suas pressões, né? E às vezes os pares também, né? Esses dias eu ouvi um relato em que o adolescente se sentia pressionado também por ver os colegas muito, como a gente diria, bitolados, né? Nos estudos, por exemplo. Então, se o meu colega estuda 8, 10 horas por dia e eu só consigo estudar 4, 5, então quer dizer que eu já estou aquém. E isso já gera, né, esse sentimento de que já ficou para trás, né? Sim, já não acompanha, já não... Quanta ansiedade deve trazer para o jovem isso, né? Muito. Sim. Vocês que atendem os jovens aí nas Sim, clínicas. é um sintoma, se a gente for considerar assim, é um sintoma frequente, eu diria, né? E pensar, né, assim, por exemplo, eu queria psicologia e na época não era tão concorrida quanto é hoje, né? Então, não ia adiantar eu ficar me comparando com a turma que estudava para medicina, por exemplo, e ficar preocupada com isso, né? Mas quando você está vivendo, você não tem essa noção, né? Você pensa que você tem que estudar, que você tem que entregar, que aquilo vai ser cobrado de você e a ansiedade é muito grande. Eu já atendi alguns adolescentes nessa fase pré-vestibular e dizia que até eu, enquanto analista, também ficava, assim, né, preocupada nas vésperas da prova, como que ele ia lidar com aquilo, né? E pensar até nessa coisa de, muitas vezes, não passa pelo vestibular para entrar no mercado de trabalho, né? Tem muito jovem que acaba... já vou começar a trabalhar, já quero ter meu dinheiro, né? Ou até porque não tem condição de fazer essa escolha tão breve, né? Primeiro precisa ganhar o dinheiro para poder bancar o estudo também, Que né? aconteceu comigo. Ele nem sabe o que ele quer fazer, né? Sim. Não sabe ainda. Então, acha algo que você gosta de fazer, vê se você se identifica com isso, e depois, mais para frente, você vê se você quer ou não,
A ideia do ensino técnico, ele vai muito por esse viés, né? O jovem poder experimentar um pouco, se identificar e acho que é um mundo ideal, né? Nem todo mundo consegue fazer, né? Mas ter essa experiência, eu acho que é o que consegue trazer, então, para a realidade até essa questão de habilidades, né? Então, antes de fazer a psicologia, eu fiz uns 3 meses do curso de moda. E foi, assim, fundamental para descobrir que não era o que eu queria. Mas eu perdi um tempinho ali, né? E descobri muito rápido. Mas o que de repente faltou ali no ensino médio para eu conseguir explorar um pouco melhor do que realmente seria aquilo que eu ia me encontrar, que eu ia saber quais seriam as minhas habilidades, né? Sim. Eu lembro que eu terminei na época era segundo grau, né? Não era médio, né? Assim, eu terminei o segundo grau. Não, antes disso eu fiz uns vestibulinhos para entrar numa escola técnica, tipo Basilides de Godoy, que é conhecido, né? Instituto Paula Souza aqui em São Paulo. E eram uns cursos, que não tinha nada a ver comigo, tipo processamento de dados. Eu não sei somar 2 mais 2, assim. Não sei, o cérebro não funciona. E assim, claro, não passei para a prova, não queria, não passei. E fiz o segundo grau, terminei e tive a oportunidade, aí já pagando com o meu salário, enquanto adolescente, 1 ano de técnico. E aí eu pude aterrar, porque depois da prova do Paula Souza, que não sabia somar, eu tive certeza que eu sou de humanas. Então, no técnico, aterrou isso. Não adianta fazer contabilidade que, tipo, não vai ornar, não orna ali, né? Eu lembro até hoje. Tipo, matéria de estatística era sofrível. Quando eu acertei um balancete numa prova, eu quase... Uau! Como que uma pessoa dessa vai fazer um planejamento financeiro? Precisa contratar um profissional. Isso. Então, pessoal de humanas... É cara de pau, né? Cara de pau. Mas assim, então eu endosso quem puder e quem conseguir, assim, bancar o negócio de vai para a ETEC, faz um técnico ou faz depois do ensino médio, acho que é um laboratório. Sim. Pelo menos para mim me ajudou muito, porque depois do técnico aí eu arrumei um emprego melhor. E depois de uns 3 anos, aí sim, entrei na faculdade, já pagando, e aí deslanchou o negócio. Mas eu encaro como um laboratório que foi importante para entender o que eu gostava. Eu vou falar uma coisa que pode até ser um pouco polêmico, mas uma coisa que eu lembro que eu vi na internet. Perguntaram para uma pessoa, não vou citar nomes aqui, o que ela achava das pessoas que decidiam não fazer faculdade. E aí a pessoa, um sábio, respondeu, curto e grosso, se para aquela atividade que ele deseja exercer não há necessidade de um curso superior, que ele não faça. Então, por isso que é importante o jovem decidir o que ele quer, qual profissão que ele deseja. Que aí daí ele vai conseguir identificar se é necessário, qual curso que é necessário. Às vezes, um curso tecnólogo de 2 anos, ou um curso de especialização, que não seja um curso de graduação. Então, eu acho interessante também. Pode ser polêmico, que eu acho que a maioria dos pais incentiva, assim, o curso superior. Mas não precisa ser para todo mundo, não precisa ser uma regra. Entendeu? Sim, muitas vezes passa sem, então, esse senso, né, de quero ou não quero. É só no automático, né? Todo mundo tem que terminar o colegial e agora buscar uma carreira, uma graduação, enfim. Sim. E depois da graduação tem a pós-graduação, né? Sim, é o tem que, né? Tem que isso. Não tem que nada. Tem que fazer o que o jovem quer. Então, a gente tem que entender o que ele está pensando, o que ele está almejando.
Eu acho que tem essa questão que a gente pode contrapor a perspectiva dela e o posicionamento da Thaís enquanto mãe, né? E saber que muitas vezes o que chega no nosso consultório não é isso. É assim, tem que. E só vai depois que me der o diploma aqui na minha mão, entendeu? Se quer ser alguém na vida, tem que fazer uma faculdade, né? Então tem esse que discurso pressão, também. né? Pro jovenzinho. Eu estava conversando nesse final de semana que meu primeiro emprego enquanto jovem adulta foi num hospital de residência médica. Então, era um hospital escola. Então, tinha lá os médicos que estavam fazendo a primeira residência, depois dos 6 anos de graduação. E muitos, a gente fala que é uma hierarquia de médicos na família, né? Tem o avô, o pai, a mãe. E aí tem o neto, que quer ser músico e foi para medicina. Sim. E tem uma coisa que a supervisora da Umbrella falou para mim esses dias numa supervisão de um caso, que ela falou assim: quando a gente faz o que gosta, muito provavelmente a gente vai fazer bem. E quando a gente faz algo que é imposto, a gente vai fazer medíocre, de um jeito medíocre. Sim. E isso é, na vida, não é invisível. Você consegue perceber, ainda mais na medicina, que é uma profissão de lidar com gente. E eu sempre ficava pensando nisso, na medicina enquanto imposição familiar. E aí você vai olhando para essas profissões que são mais tradicionais, que têm esse status, né, social, o quanto também é imposto muitas vezes para os jovens. Então, vamos fugir um pouquinho de colocar as pessoas nas caixinhas, né? Sim. Acho que a gente já ganharia. Todo mundo, enquanto sociedade, inclusive. Sim. Pessoas dedicando o seu tempo, fazendo o que gostam. Então, uma sociedade como um todo mundo vai sair ganhando. As pessoas que serão atendidas por esses profissionais vão ser atendidas da melhor forma, porque aquele profissional vai estar dando o seu melhor, porque ele está fazendo porque ele gosta, né? E pensando de uma maneira como um todo. E aplicando depois, né, o dinheiro, que também ganhou do jeito que gosta, né? Isso. Ó, pra gente terminar o episódio de hoje, eu sempre faço aqui um ping-pong. Tipo, da sua época, você vai saber o que é. Tipo Marília Gabriela. Então, eu faço uma pergunta. Conheço. Eu faço Quer dizer, eu não conheço, gente. Eu quero me passar por novinha. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma palavra, falar uma palavra, você fala o que vier à cabeça, e depois eu falo pra Esté. Eu sempre faço esse joguinho, tá bom? Tá bom, tá bom. Infância. Pureza. Adolescência. É só uma fase. Vida adulta. Responsabilidade. Uma saudade. Uma saudade da minha adolescência. Futuro. Futuro. Planejamento. Hashtag. Financeiro. Amigos. Amigos são importantes. Amor. Amor, família. Esté. Infância. Saudade. Adolescência. De novo, liberdade. Vida adulta. Potência. Uma saudade. Uma boa saúde. Futuro. Fé. Amigos. Fiel. Amor. Amor, deixa eu pensar. Ambivalência. Não era amor. Tá Não melhorando, era, tá melhorando. A última vez eu falei cilada, dessa vez já é Era ambivalência. Cilada, cilada, cilada. Já melhorou, já melhorou. Então tá bom.
Viu como as perspectivas mudam? Eu gosto de propor isso e acaba repetindo, Sim. porque a gente vai mudando, né? Cada dia a gente tem Às vezes a gente não tá uma semana muito legal, você vai acabar falando uma coisinha que não é bem aquilo que você tem no seu íntimo. Aí, ó, tá aí. Ela não é só analista financeira, ela também tem um pezinho ali de psicanalista. Tem. Qual que é a sua última... Essa é a fase da adolescência, faz isso com a gente. Qual que é a sua última mensagem para quem nos assiste? Pais, não cobrem tanto os seus filhos com relação à profissão. Seja mais um apoio para eles, para um direcionamento, aquela mão que eles Também precisam. vou chorar. Aquela mão que eles precisam no momento certo. Não uma pressão. É isso. Esther? Que lindo. Acho que... qual que é a palavra? Suporto aí, né? Fugiu a palavra, mas... confirmando as palavras da Thaís, né? É poder ser uma mão que também direciona, também acolhe, né? E não que pressiona o filho, né? É duro. E para eles, muitas vezes, qualquer coisa é sentida como pressão, né? Às vezes, uma pergunta, você estudou? Isso já pode ser, né, tomado como pressão, dependendo da fase que ele está vivendo com isso, né? Então, poder perguntar, tá tudo bem? Precisa da minha ajuda? Tá conseguindo fazer o que você precisa, né? Sim. Talvez até o modo de perguntar mudando, isso já vai facilitar ali com que ele sinta... Às vezes ele fala, não, faz 3 dias que eu não consigo, né? Uhum. E a questão não é conseguir ou não, mas é entender o que tá afetando ele ali, em como a gente, enquanto pais, né? E podemos ajudar. Eu queria falar só mais uma coisinha. É que às vezes a gente acha que tá tudo bem, né? Então, é importante perguntar, será que está tudo bem mesmo? Sim. Então, tem que fazer perguntas para os filhos, porque nem sempre as coisas são óbvias. Então, a gente precisa sempre ficar estimulando que eles se abram com a gente, né? Porque eu acho que todo mundo aqui foi adolescente, nem tudo a gente falava com os pais. E eu acho que isso é natural, você não vai... Tem coisa que é entre você e Deus, você não vai ficar contando nem para os seus pais. Mas se o pai e a mãe estimular o filho, aí talvez ele consiga se abrir mais e você vai ficar sabendo de coisas que você vai conseguir ajudar. Entendeu? É isso. Estar mais próximo dos filhos. É isso. Episódio emocionante hoje, né? Quase choramos aqui, as 3 juntas. Aconteceu de tudo aqui. Paramos, alarme, e aí, no fim, dá tudo certo. Essa é a mágica do podcast, na minha opinião. A gente sempre idealiza uma coisa e outra coisa se transforma, se produz com a interação das pessoas. Então, eu acho que... Espero que esse episódio, esse conteúdo seja proveitoso para você, como foi especial para nós. Então, eu vou fazer um pedido, né? Não pedi nada ainda. Então, siga o canal... Ative as notificações, encaminhe esse episódio para você, para quem você acha que merece ouvi-lo, né? Precisa desta orientação também. E usa aquela nossa hashtag Eu Me Importo, né? Encaminha isso para uma amiga, para uma outra mãe, para uma outra família que pode se beneficiar, então, dessas informações, dessa sabedoria e dessa experiência. Então, eu fico por aqui. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Um beijo e tchau! Tchau!